Bom dia, amados irmãos. Graças ao Senhor nosso Deus, mais um dia reunidos na presença dEle, num dia que o Senhor Deus preparou para o cultuarmos, para nos apresentarmos diante dEle com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E é momento de elevarmos o nosso pensamento a Deus, de elevarmos o nosso coração e nos aproximarmos do Senhor. Atendendo à santa convocação do Senhor, eu os convido para a leitura do Salmo 122. Livro dos Salmos, capítulo 122. Assim diz a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Juntos louvaremos ao Senhor. O Salmo 122, tendo em mente a alegria que nós devemos sentir quando estamos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém, construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel, para o santo nome do Senhor, render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai. Ó Jerusalém, orai. Reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens, por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus, haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor, buscarei sempre o teu bem. Graças ao Senhor nosso Deus. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Amém. Vamos a uma oração de invocação. Fechemos os nossos olhos com o pensamento totalmente voltado para o Senhor nesse momento. Elevemos o nosso coração ainda mais diante do nosso Deus.
Senhor nosso Deus e grandioso Pai em Cristo Jesus, Deus Criador dos céus e da terra, Deus soberano sobre todos e sobre tudo, o Senhor que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, o Senhor que controla absolutamente todas as coisas por meio dos teus santos decretos, que submeteu o mundo e toda a criação aos seus pés. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, nos aproximamos, ó Deus, com o coração voltado para o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é a fonte de todo bem. O Senhor é o único, onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor é o único que esquadrinha o coração dos homens, que conhece o nosso interior, que conhece a nossa mente, o nosso desejo, o nosso coração, o mais íntimo dos homens. O Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, o único digno de receber todo o louvor e adoração. Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é soberano. Por isso nos rendemos aos Teus pés, nos rendemos, Senhor, diante de Ti, trazendo ao Senhor o nosso coração, a nossa vida, clamando e rogando ao Senhor que pela Tua graça e pela Tua misericórdia nós possamos ser achados entre os fiéis desta terra, que nós possamos ser achados entre os Teus filhos amados, que nós possamos ser achados entre aqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade. Deus, nós pedimos ao Senhor que nos ajude nesta caminhada terrena, onde nós somos peregrinos, Senhor, em uma terra estrangeira. Que o Senhor nos ajude nos iluminando o caminho, que o Senhor nos ajude através do Teu Espírito Santo, nos dando, Senhor, sabedoria, entendimento, nos dando força, Senhor, nos dando frutos de arrependimento pelos pecados que cometemos. Que o Senhor nos ajude, Deus, através da Tua palavra, através dos Teus dons santos, através, Senhor, da Tua igreja. Nós nos colocamos diante de Ti, porque sabemos que em Ti, Senhor, está toda a vida. O Senhor é a fonte de todo o bem e da vida, e por isso nós Te glorificamos e Te exaltamos. Senhor, abençoa este culto, nós nos unimos aos Teus amados filhos espalhados ao redor da face da terra, que Te buscam nesta manhã, que se prostram diante do Senhor para Te servir, ó Deus, em um culto agradável. Que assim possamos também, Senhor, ser achados em fidelidade ao Senhor e à Tua santa palavra. Deus, nós consagramos ao Senhor este culto e todos os atos aqui praticados, que sejam realizados de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra e somente para honrar e glorificar o Teu santo nome. Deus, é assim que nós te oramos de todo o nosso coração e agradecemos no nome santo e poderoso do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos louvar ao Senhor com o Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Amém. Agora sim podemos nos assentar. Que possamos sempre render louvores de ações de graça ao Senhor nosso Deus. Amados irmãos, vamos à leitura da lei de Deus no livro do Êxodo, capítulo 20. Faremos também um momento de contrição, que durante a leitura da lei do Senhor, você medite nos mandamentos sagrados de Deus e que possamos
reconhecer o amor e a graça e a misericórdia de Deus por nós. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Irmãos, diante da lei moral do Senhor nosso Deus, dos mandamentos santos que Ele nos deixou, façamos agora uma reflexão sobre todas as vezes que nós nos vemos diante de situações e que somos tentados a ferir os mandamentos, que por vezes, através da nossa fraqueza, da nossa natureza humana, nós nos omitimos, outras vezes agimos de forma a ofender a santidade do Senhor. Nós temos um Deus que Ele é santo, que Ele é a fonte de todo bem, que Ele não tolera o mal nem o pecado. Um Deus que derramou a sua ira sobre o seu Filho na cruz por causa do pecado. E que nós possamos, neste momento, refletir quão grande amor o Senhor tem por nós. Porque no lugar da ira de Deus sobre nós, nós temos o sangue do Senhor Jesus, nos lavando e nos purificando de todo o pecado, fazendo com que nós tenhamos um momento de perdão, de reconciliação com o Pai, porque nós estávamos perdidos de fato, nós estávamos entregues. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós jamais, em momento nenhum, nos preocuparíamos em guardar os mandamentos do Senhor. Em momento nenhum, irmãos, essa é a verdade. Se não fosse pela graça e misericórdia do Senhor, nós estaríamos hoje, nesse momento agora, entregues às paixões deste mundo, entregues aos desejos da carne, entregues ao pecado, à destruição e à miséria. Mas Ele nos resgatou desse lamaçal, desse mundo tenebroso, e nos permitiu estar aqui hoje, reunidos em comunhão no corpo de Cristo, fazendo parte da Santa Igreja do Senhor. Então que nós possamos, de fato, refletir neste grande feito que o Senhor Jesus conquistou na cruz. E que possamos, se identificamos que temos
falhado, que temos sido talvez omissos, que possamos nesse momento pedir sincero perdão ao Senhor. E se você talvez não tenha tido forças para isso, rogue ao Senhor que através do Espírito Santo Ele te conceda. Porque até o arrependimento, irmãos, é o Senhor que nos concede. Peça ao Espírito Santo: Senhor, eu quero ter frutos de arrependimento na minha vida, eu quero de fato caminhar uma vida de santidade, uma vida de fidelidade ao Senhor. Então, usemos esse momento para nos aproximarmos ainda mais de Deus nesse momento de contrição. Feche os seus olhos. Se há algum pecado, algum fato não confessado ainda e que você deseja confessar ao Senhor, silenciosamente, esse é o momento. Senhor Deus amado, Deus poderoso, Deus grandioso, Senhor, nós estamos reunidos diante do Senhor, diante do trono do Deus Todo-Poderoso, Senhor. Nós estamos reunidos diante do Rei da Glória, diante daquele que é puro, que é santo. Quando o profeta foi levado em espírito diante do Senhor, ele disse: ai de mim que vou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros que vive no meio de um povo de lábios impuros. E a tua palavra diz, Senhor, que naquele momento o Senhor ordenou a um anjo que com uma brasa tirada do altar purificasse os lábios daquele homem. Senhor, o sangue do teu amado Filho nos purifica de todo pecado. O sangue do teu amado Filho foi derramado naquela cruz, naquele dia terrível, para nos lavar e nos purificar. Por isso nós pedimos ao Senhor, rogamos a Deus pelo teu perdão, pelas vezes que ofendemos a tua santidade, Senhor, através de atitudes, de palavras, através de pensamentos, por vezes que nos omitimos, Senhor, quando deveríamos falar, quando deveríamos, Deus, manifestar a tua palavra e nos calamos. Rogamos ao Senhor, Deus, pela tua graça e misericórdia, que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que, Deus, por sermos relapsos, nós damos mais ouvidos às palavras deste mundo do que às tuas palavras. Senhor, pelas vezes que olhamos mais para os problemas desta vida mundana do que para as maravilhas da tua palavra e da vida vindoura que nós temos em Cristo. Pedimos ao Senhor perdão pelas vezes em que, Pai, pensamos mal de alguém ou pensamos mal, Senhor, de situações, pelas vezes em que deixamos de estar na tua casa, pelas vezes, Senhor, que deixamos de honrar os nossos pais, pelas vezes, Senhor, que nós deixamos que o nosso coração se encha de ídolos deste mundo, pelas vezes que nós, porventura, Senhor, venhamos a colocar ídolos, deuses estranhos, falsos, em nossas vidas, pelas vezes em que a cobiça, a avareza, a ira tomam conta de nós, Senhor, e nos faz pecar. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa pela tua graça e misericórdia, Senhor. Nos concede que o teu Espírito Santo, Deus, nós rogamos a ti, nos ajude na caminhada, nos ajude a viver afastados do pecado, afastados do mal. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação do pecado, mas nos ajuda, Senhor, através da tua palavra, do teu Espírito, através da tua graça e do teu poder. Senhor, nós sabemos que tudo vem de ti e tudo procede do Senhor. Por isso te louvamos, porque sabemos, Deus, que a graça e a misericórdia nos alcançam nesta manhã. E assim, Deus, nós oramos ao Senhor, agradecidos, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeira carta de João, capítulo 1.
Primeira carta de João, capítulo 1. No versículo 5, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, capítulo 2, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que os temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Nós temos um advogado junto ao Pai. Logo mais nós veremos um sermão que esse advogado intercede por nós. Então, quando nós confessamos, irmãos, os nossos pecados e nos esforçamos por andar na luz, tenha certeza absoluta disso. O Senhor perdoa todos os nossos pecados. Amém? Vamos louvar ao Senhor com o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, para quem por Deus diz trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciam.
Amados irmãos, nós vamos ao sermão desta semana, sermão escrito pelo pastor Kenneth Wueski, da Igreja Reformada acredito que é Edmonton, no Canadá. Eu acho que é assim que se fala o nome da cidade. Vamos à leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Agora vamos à leitura, irmãos, do Dia do Senhor 18 do nosso catecismo. Nós estamos ainda estudando o Credo Apostólico. Pergunta 46. O que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? Que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu e que lá está para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Pergunta 47. Quer dizer então que Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme Ele nos prometeu? Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo sua natureza humana, ele não está mais na terra, mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça e espírito, jamais se ausentou de nós. 48. Mas se a natureza humana não estiver presente onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? De maneira nenhuma, pois a sua divindade é ilimitada e está presente em toda parte. Por isso, conclui-se que
apesar da sua natureza divina ultrapassar a natureza humana que ele assumiu, ela está dentro dessa natureza humana e a ela permanece unida como pessoa. De que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? Primeiro, ele é nosso advogado no céu diante do Pai. Segundo, temos a nossa carne no céu como a garantia segura de que ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. Terceiro, ele nos enviou o seu Espírito como penhor, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não as que são da terra. Façamos uma breve oração. Senhor Deus, poderoso, amado, estamos nós, Senhor, diante da Tua santa e magnífica palavra, Deus. Diante da verdade, diante da fonte da vida, Senhor. E nós rogamos, pedimos humildemente ao Senhor que nos ilumine o pensamento, nos ilumine, Deus, o entendimento. Que essa palavra seja como aquela semente que caiu no solo bom, fértil e que produziu muitos frutos. Que essa palavra, Senhor, possa produzir frutos em nossa vida, que sejamos preparados para isso. Deus, abençoa aqui, Senhor, o nosso entendimento, que não seja a voz do homem a ser ouvida, mas somente a Tua voz. Que somente, Senhor, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir e para se manifestar neste lugar, neste momento. Senhor, nós confiadamente oramos a Ti, agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, vocês ouviram isso que eu acabei de dizer? Amados em nosso Senhor? Vocês já pararam para refletir sobre essa frase? Todo domingo, em todos os cultos, Deus fala a vocês. Ele se dirige para vocês através da pregação. E Ele vos chama, amados, amados irmãos, amada congregação. A Bíblia diz que Deus nos amou tanto que Ele enviou seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. A Bíblia diz que Deus nos amou tanto que Ele nos chama de seus filhos. Todas as grandes obras da salvação que Deus fez, Ele fez por causa do amor que Ele tem para conosco, para com você. Então, irmãos, quando nós continuamos ouvindo pregações sobre o credo e a explicação do credo no catecismo, nós devemos nos lembrar que todos estes poderosos atos de salvação, foram feitos exatamente porque Deus nos amou em Cristo, ainda antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu você que é crente. Ele te escolheu em Cristo e em amor, Ele te predestinou para ser adotado como filho do Deus Altíssimo. Então, quando Deus enviou Jesus para ser concebido pelo Espírito Santo e nascer da Virgem Maria, Ele fez isso por amor a você. Quando Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto, sepultado, quando Ele desceu ao inferno, Ele fez tudo isso por amor a você. Quando Jesus, no terceiro dia, ressurgiu dos mortos, Ele fez isso por amor a você. E quando Jesus ele subiu ao céu, Ele fez isso por amor a você. Em outras palavras, irmãos, a ascensão de Cristo é algo extremamente importante no plano de Deus. Jesus ele não subiu ao céu apenas porque Ele desejava voltar para a glória e para deixar para trás esse mundo onde Ele sofreu tanto.
Não foi por isso. Ele não subiu ao céu para o próprio benefício dele, mas ele subiu ao céu de propósito, com um propósito, para cumprir mais um passo no plano de Deus, para a minha, para a sua, para a nossa redenção. A Bíblia ensina isso. E, portanto, no catecismo nós confessamos, nós ecoamos o que a Bíblia ensina. Confessamos na resposta 46 que Cristo, à vista de seus discípulos, foi levado da terra ao céu e lá está para o nosso bem, até que volte para julgar os vivos e os mortos. Prestem atenção, Cristo subiu ao céu e lá está para o nosso bem. Irmãos, são muitas, não são poucas, de fato, as pessoas que não aceitam isto. Eles vivem querendo um Jesus aqui embaixo, aqui na terra. Existe nos Estados Unidos um hino que é muito amado, lá muito conhecido, e ele fala sobre alguém andando em um jardim, e Jesus vem e anda com esta pessoa, e fala com esta pessoa. Várias pessoas, elas escrevem livros, publicam CDs, publicam vídeos, dizendo que Jesus apareceu para eles quando eles estavam assistindo televisão, ou quando estavam escovando os dentes. Outras pessoas buscam Cristo em pedaços de pão, ou em imagens nas igrejas, nas casas. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela nos ensina uma outra coisa. Quando nós perguntamos, onde está Cristo? A Bíblia responde, ele subiu ao céu e está lá para o bem do seu povo. Assim, eu vos proclamo o evangelho da ascensão de Cristo. Deus exaltou a Cristo para o nosso bem. Veremos, irmãos, que o Cristo exaltado, ele é, primeiro, o nosso advogado, segundo, a nossa garantia, e terceiro ponto, o nosso consolador. O Cristo exaltado, ele é o nosso advogado. Imagine uma situação, você se envolveu com muitas dívidas, mas muitas mesmo, milhões de reais. Você continuou usando cartões de crédito, desviando dinheiro no banco, passando cheque sem fundo, tomando dinheiro emprestado de muitas pessoas, sem intenção de pagar. E agora você se encontra no fundo do poço. Você deve tanto dinheiro a tantas pessoas que você nunca vai conseguir pagar essas dívidas. É um absurdo de alta essa dívida. E agora a polícia chega na sua casa e eles prendem você e trazem você diante de um juiz para uma audiência, e você sabe que você vai ser preso, porque tomar emprestado com propósito de não pagar é roubo. Você vai ser preso e você vai ter esta dívida enorme pesando sobre a sua consciência para o resto da sua vida. Imagine essa situação. Mas, quando você entra no tribunal, a primeira pessoa que você vê é o seu advogado. Ele vem falar com você e ele lhe diz assim: veja bem, meu amigo, o meu pai, ele é milionário. E o meu pai mandou que eu pagasse todas as suas dívidas, da maior até a mais insignificante. Seu advogado fala para você: eu paguei os 4 milhões que você devia ao banco, e também paguei aqueles 50 centavos que você devia para o seu vizinho. Paguei todas as multas que você recebeu, e a partir de agora, você está oficialmente sem dívida nenhuma. Eu tenho as provas aqui, os comprovantes, os recibos, tudo em mãos. Além do mais, o juiz que está ali, ele é o meu pai. O mesmo, o próprio, que mandou eu pagar todas as suas dívidas. Então ele sabe que está tudo resolvido. Ninguém pode mais te acusar perante este tribunal.
Irmãos, é exatamente isto que Jesus faz na presença de Deus, na corte celestial. Ele é o nosso advogado. A Bíblia diz, e nós lemos na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E a carta aos Hebreus, ela diz que Jesus vive sempre para interceder por nós. Ele tem as provas em suas mãos. Literalmente, as provas são gravadas nas suas mãos. A marca dos cravos daquela cruz terrível. Portanto, quando a minha consciência me acusa, quando o mundo está me acusando, quando o diabo está jogando a minha culpa na minha própria cara, eu posso olhar para cima, onde Jesus, o meu advogado, está. Eu posso dizer, sim, é verdade. Eu sou realmente um miserável pecador. Eu mereço a morte. Eu não tenho como pagar pelos meus pecados. Eu não tenho condição nenhuma. Mas eu também posso acrescentar: louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele é o meu advogado. Ele é a prova cabal que os meus pecados foram todos pagos. Todos. Ele tem as provas nas mãos de que eu fui declarado inocente. Meus irmãos, que doce graça, que maravilhosa misericórdia. Imagine se Jesus não estivesse no céu. Imagine se ele tivesse ficado aqui. Significaria que ninguém iria nos ajudar perante o trono de Deus. Não teríamos qualquer defesa perante a ira de Deus sobre os nossos pecados. Que boa nova! Jesus subiu ao céu para o nosso bem. Ele é o nosso advogado. Nós não devemos buscar a presença física de Jesus aqui na terra. Isso não adianta nada. Não tem nenhum significado. Nós devemos fugir de superstições que buscam a presença física de Cristo em rituais da igreja, em supostos aparecimentos, em imagens, em desenhos. Fujamos disso tudo. Olhemos para cima, onde o nosso advogado está sempre intercedendo em nosso favor. Em segundo lugar, Cristo exaltado é a nossa garantia. Irmãos, o mero fato que Jesus subiu ao céu é um consolo muito profundo para nós. Pois isso significa que, de novo, é possível para um ser humano, um homem, viver na presença de Deus sem ser consumido. Algo que se perdeu no Éden. E algo que Cristo reconquistou na cruz. A presença de Jesus no céu é uma garantia que nós também iremos subir para estar na presença de Deus para sempre. Jesus, vocês se lembram, ele é a primícia. Haverá muito mais. A presença de Jesus no céu é como um depósito, um primeiro pagamento, que significa que o restante vai seguir mais tarde. A Bíblia chama Jesus de o cabeça da igreja. Irmãos, onde a cabeça vai, o corpo tem que seguir. Se alguém está morrendo afogado, a coisa mais importante é tirar a cabeça da água. Né? Uma vez que a cabeça está fora da água, o resto do corpo tem uma chance de sobreviver. Ou posso usar até uma ilustração um pouco mais vívida. Quando nasce um bebê, normalmente a cabeça sai primeiro. Uma vez a cabeça fora, o corpo vai seguir. Quando nós estamos subindo para uma escada, para um próximo andar, a nossa cabeça ela chega primeiro no próximo andar. A presença de Jesus, portanto, no céu é uma promessa para nós. Ele é o cabeça da igreja.
Nós somos o corpo de Cristo. Temos certeza que Ele nunca vai nos deixar, mas que com certeza Ele vai nos levar para si. É isto que Ele próprio prometeu. Ele estava falando com os discípulos no capítulo 13 de João. Ele disse, João 13, 26, para onde vou, não podeis me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Mas Pedro, ele não quis aceitar isso. Como muitos que se dizem cristãos hoje, Pedro, ele queria ficar perto de Jesus agora, naquele momento. Jesus ele consola os seus discípulos, explicando que ele vai preparar um lugar para nós. João 14, versos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejai vós também. Sabe o que isso significa? Significa que a presença de Jesus no céu, ela é uma promessa para nós. É uma promessa que para nós também haverá um lugar. Ele não foi ao céu, irmãos, para relaxar, para descansar, muito menos para esquecer de nós. Pelo contrário, Cristo subiu ao céu para nos preparar um lugar para você, meu irmão, minha irmã. Ele promete que Ele vai voltar. E quando tudo estiver pronto, nós estaremos com Ele para sempre, nos alegrando na presença do Deus Santíssimo. Louvado seja o nome do Senhor, por Ele não estar aqui, mas por Ele estar no céu, para o nosso bem. Em terceiro lugar, nós estamos vendo que Cristo exaltado, Ele é o nosso Consolador. E talvez você esteja pensando agora, tudo bem, Jesus ele subiu ao céu para o nosso bem. Mas Ele não disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele prometeu ficar conosco. E é exatamente para cumprir esta promessa que Ele subiu ao céu. Somente por sua exaltação, Jesus podia derramar o seu Espírito sobre nós, a sua igreja. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Se, porém, eu for, vou-lo enviarei. A Bíblia diz que quando Jesus foi exaltado, quando Ele subiu ao céu, Ele deu dons aos homens. Como antigamente, quando um rei vitorioso, ele voltava à cidade dando presentes para o seu povo. Assim Jesus ele fez conosco. Ele voltou em triunfo da morte, compartilhando conosco as riquezas que Ele ganhou pela sua vitória. E o dom mais impressionante, o melhor dom, o mais rico, é o próprio Espírito de Jesus. Jesus manda o seu próprio Espírito para habitar no meio da igreja e também no coração de todo crente. Olha que maravilhosa graça. Jesus subiu ao céu para derramar o seu Espírito sobre nós. Ele subiu ao céu para mandar o seu próprio Espírito para viver em nós.
Assim, Jesus nunca, jamais se afasta de mim e nem de você. No Espírito, Ele sempre está conosco. O Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, Ele age em nossos corações. Irmãos, Ele nos consola nas horas mais difíceis. Ele nos ajuda no dia a dia da vida cristã. Ele nos santifica. É Ele quem aplica a palavra de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Essa palavra que nós estamos ouvindo hoje. Quem aplica nos nossos corações, na nossa vida, essa palavra é o Espírito de Deus que habita em nós e que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo quando Ele subiu aos céus. Quando os nossos pecados nos entristecem, quando o sofrimento dessa vida parece insuportável, quando as preocupações da nossa vida, elas pesam sobre nós de uma forma que parece que nós não vamos aguentar, o Santo Espírito nos consola. Ele faz os nossos olhos se elevarem para Cristo, para ver o Cristo exaltado. Ele eleva os nossos olhos, é Ele quem eleva os nossos olhos para buscar as coisas que são do alto e para não se preocupar demais com as coisas terrenas e temporárias que aqui vivenciamos. Meus irmãos, saibam de uma coisa: o Santo Espírito, Ele nos consola. Ele nos lembra: ei, você é templo de Deus. Deus habita no seu coração. E isto, amados irmãos, é só o começo. O Espírito Santo diz: a minha presença no seu coração é só um depósito, só uma garantia de que no futuro você vai ter ainda muito mais comunhão com Deus. Um dia, irmãos, todos os sofrimentos e todo o pecado e todas as consequências do pecado, eles serão sumariamente destruídos. E sabe o que vai permanecer? Somente a perfeita, a mais pura comunhão com Deus. Sem tristeza alguma, sem quedas, sem lágrimas, sem pecado, sem sofrimento. Somente a perfeita e alegre comunhão com o nosso Deus. É assim que o Espírito Santo, Ele nos consola. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele subiu ao céu para nos mandar o Espírito. Ele é o nosso Consolador enquanto nós estamos esperando, aguardando pela volta de Jesus. Jesus subiu ao céu porque para o nosso bem, para interceder em nosso favor como nosso advogado, para garantir um lugar para nós na presença de Deus e para mandar o Consolador que nos garante que Deus está conosco e que um dia Deus vai acabar com qualquer separação entre nós e Ele. Os céus e a terra serão unidos e nós viveremos juntos com Deus em eterna felicidade. Quando você confessa Jesus subiu ao céu, você está confessando tudo isto. Permaneçamos firmes na nossa confissão, com os olhos fixados no Cristo exaltado. Vamos mostrar ao mundo que a ascensão de Jesus tem mudado as nossas vidas. Amém. Como resposta ao sermão, vamos louvar ao Senhor com o cântico do Salmo 24. Assentados mesmos.
Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Eleja, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da glória das hostes, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos à oração de encerramento. Após a oração, nós receberemos a bênção do Senhor e nos assentemos mais um instante para alguns recados. Vamos fechar os nossos olhos. Nós estamos com os nossos corações voltados ao Senhor. Deus amado, nós só podemos, Senhor, expressar nossa gratidão ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua graça derramada e ministrada, Senhor. Que a Tua graça que nos consola, que nos edifica, a Tua palavra que nos vivifica, Senhor. Que essa palavra ela permaneça viva, Deus, no nosso coração, na nossa mente, que ela permaneça viva em nossas vidas e que possamos caminhar sabendo e confessando: Cristo subiu ao céu. Ele é o nosso advogado, Ele é a nossa garantia e Ele é o nosso consolador. Deus, nós somos gratos a Ti por toda a Tua obra da criação, por toda a Tua obra, Senhor, da redenção, da provisão, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Somos gratos a Ti também pelas lutas e dificuldades que enfrentamos, porque elas nos aperfeiçoam e nos aproximam do Senhor, ó Deus. Pai, nós oramos ao Senhor pedindo a Tua bênção nesta semana que iniciamos diante do Senhor. Deus, nós pedimos ao Senhor que abençoe a nossa família, a nossa casa, os nossos trabalhos. Deus, abençoe os nossos irmãos, aqueles que estão passando por dificuldades, passando por provações, que eles sejam agraciados pelo Senhor, Deus. Aqueles que têm andado distantes do Senhor, meu Deus, que eles sejam alcançados
pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Deus, se há enfermos e que, se for da tua vontade, que sejam curados, mas que em tudo o Senhor seja glorificado e louvado, Deus. Que em todas as coisas nós possamos dizer: bendito seja o nome do Senhor. Que em todos os momentos da nossa vida nós possamos dizer: bendito seja o nome do Senhor. Deus, nós oramos pelos nossos irmãos espalhados pela face da terra, por aqueles que têm sofrido perseguições, por aqueles que por amor do teu nome têm sido perseguidos, presos, têm sido, Deus, injuriados, muitas vezes mortos, como nós sabemos que há casos, Senhor, ainda hoje acontecendo. Que eles sejam consolados e recebam do Senhor o refrigério, e que permaneçam, Senhor, fiéis a Ti. Assim como nós rogamos ao Senhor: tem misericórdia de nós, da nossa cidade, do nosso país, e que apesar de todas as dificuldades possamos permanecer fiéis ao Senhor, ó Deus. Nos ajuda a caminhar em santidade e em fidelidade. Deus, nós oramos pela Tua igreja espalhada pelo Brasil e pela face da terra. Meu Deus, que a Tua igreja seja o baluarte, meu Deus, que a Tua igreja seja a imagem da luz e da justiça do Senhor nesta terra, neste país. Que o verdadeiro evangelho ele cresça, ele se propague, ele alcance os necessitados, alcance os eleitos, alcance aqueles a quem o Senhor determinar, Senhor. Deus, que o falso evangelho, que a falsa pregação cada vez mais diminua, perca espaço e que a Tua palavra prevaleça sempre, Senhor. Que os falsos profetas, os homens que têm usado do Teu nome para enganar multidões, que eles, Senhor, se arrependam do seu pecado e não tenham mais espaço, mas que o Seu evangelho, a Tua palavra, prevaleça sempre, em todo o tempo. Deus, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Só o Senhor é a nossa força. Só no Senhor nós confiamos. Abençoa, meu Deus, a Tua igreja. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, sabendo que o Senhor, Deus, nos abençoa e nos guarda em todo o tempo. A Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanham todos os dias. E por isso nós Te louvamos, no nome santo e poderoso do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Pode se sentar, irmãos.